Mais uma vez, irmãos queridos, bom dia. Vamos dar sequência então à nossa escola bíblica do dia, que dia que é hoje? Dia 4 de setembro. E hoje, irmãos, nós vamos falar um pouquinho a respeito de uma pessoa muito importante para nós. Nós vamos falar hoje a respeito de Deus, mas especificamente nós vamos tratar a respeito de um aspecto da vida prática com Deus, que é muito importante que nós falemos, que é muito importante que a gente conheça e que é muito importante que a gente saiba tanto falar a respeito desse assunto quanto ensinar a respeito desse assunto sempre que possível. Afinal de contas, esse assunto vai estar diretamente ligado com a nossa fé, com o jeito que nós vivemos a nossa fé e também pensamos a nossa fé. Por isso é extremamente importante que a gente pense com muito cuidado, com muito carinho, com muito zelo a respeito do que nós vamos falar nessa manhã. E nada mais é, irmãos, que nós vamos dar algumas razões pelas quais nós cremos em Cristo Jesus. Quero apenas lembrar os irmãos que nós estamos falando a respeito, tanto baseados aqui nessas aulas que nós temos tido. Nós falamos agora a respeito do Espírito Santo. Aí ainda falta um aspecto da parte do Espírito, que são os dons, mas para falar dos dons do Espírito eu ainda preciso falar de algumas coisas antes. Então nós vamos seguir um pouco mais e depois nós vamos chegar na parte dos dons. Mas hoje nós precisamos dar sequência ao que nós temos visto a respeito ali um pouco da nossa confissão de fé e ao que nós temos visto também a partir do Catecismo Maior e Breve, que são os nossos símbolos de fé. E eu estou falando meio pausado assim, irmãos, que eu estou com um pouquinho estou tentando segurar um soluço, tá? Mas nós vamos ver nessa manhã a respeito de quais são as coisas, quais são as obras, como que nós podemos de fato entender por quê, como e da onde vem a nossa crença em Deus. Em outras palavras, como é que eu posso dizer que eu creio em Deus? Como é que eu explico a minha crença em Deus? Como é que eu explico a minha fé? De onde vem a fé? Da onde que surge esse elemento chamado fé? Ele é obtido, ele é consagrado, a gente conquista, a gente precisa fazer alguma coisa para ganhar ele? Como é que funciona para que nós tenhamos fé, para que a gente creia em Deus de fato? É isso que nós vamos ver nessa aula em particular. Por isso, eu quero também te convidar para abrir a sua Bíblia num texto muito conhecido, talvez você até saiba uma boa parte dele de cor, que é o Salmo de número 19. Salmo de número 19. Oi? Achei que você falou comigo. Salmo de número 19, nós leremos na belíssima voz do senhor Nicolas, dos versículos 1 a 4 apenas, que é um texto bastante conhecido de todos nós. Salmo 19, versos de 1 a 4. Nicolas, a hora que você achar aí, por gentileza. Salmo 19, 1 a 4. Os céus proclamam a glória de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras chegam até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol. Então, vamos dar sequência aqui, irmãos, a esse tema que é fundamental, que é como nós podemos dar razão da nossa fé. Se alguém perguntar para você hoje, por que você crê em Deus? O que te faz crer em Deus? Como você poderia responder? Ou como você responde a essa pergunta? E perceba que ela não é uma pergunta tão simples, ainda mais nos dias de hoje, que essa pergunta tem sido feita.
muitos questionamentos têm se levantado a respeito do porquê nós cremos em Deus, por que nós continuamos crendo em um livro sagrado, antigo, que tem um monte de lições já antigas. Muitos têm dizido que a Bíblia ela precisa ser renovada, né? Ela precisa ser atualizada, ela precisa ser revista, porque muita coisa dela já passou, já não é mais assim, culturalmente, socialmente, já não é mais aceita, ou melhor, já não são mais aceitas algumas práticas, algumas formas de pensar, alguns jeitos de falar a respeito da palavra, e por isso nós então temos enfrentado um grande questionamento do porquê nós cremos em Deus. Por que ainda a gente crê nessa palavra tão antiquada, né? Nesse livro tão antigo, que já tem mais de 2000 anos, pelo menos por volta aí de mais ou menos uns 4.000 e poucos anos, né? Desde que ele começou a ser escrito, talvez até um pouquinho mais, se bobear. Então, por que nós continuamos crendo? Quais são as razões, quais são os fundamentos que nos fazem, então, continuar acreditando em Deus e dando possibilidade a nós de darmos razão da nossa fé? Quais são as explicações que nós podemos dar para as pessoas do porquê nós ainda cremos em Deus, né? Então, eu vou falar algumas coisas aqui a partir de agora, e aí se você quiser eventualmente fazer alguma participação, você pode levantar a sua mão, eventualmente aí o microfone vai chegar até você, e aí você pode falar. E para os irmãos que estiverem nos assistindo online, que eu imagino que possa ser bastante gente, até porque hoje está frio, então você deve estar assistindo aí debaixo das cobertas, tomando um delicioso café, você pode escrever para nós aqui, e aí em momento oportuno eu peço para o Nicolas dar uma olhadinha lá no YouTube, para ver se nós temos então alguma pergunta, alguma participação, e aí nós então lemos a sua participação aí, tá bom? Vamos começar, irmãos, falando a respeito do primeiro, dando essa definição, né? O que é fé? Vem a ser esta palavrinha de apenas 2 letras que nós tanto falamos e tanto prezamos. A palavra de Deus lá em Hebreus, ela vai nos definir, ou ela vai nos dar uma definição de fé bastante sugestiva, mas ela não é uma definição única, e ela nem tão pouco é uma definição que a gente pode, como é que eu posso te dizer, que a gente pode levar ao pé da letra em todos os aspectos da nossa vida, porque ela é apenas um texto. Então a gente nunca pode viver apenas por um texto, nós precisamos viver pelo que a palavra diz no seu contexto completo, de Gênesis a Apocalipse, sobre um tema. A gente nunca pode usar apenas um versículo para definir alguma coisa plenamente. Mas essa definição ela é bastante sugestiva, porque ela diz que a fé é a firme certeza, ou a firme convicção, das coisas que não se veem, mas se esperam, né? Então, nós poderíamos dizer de maneira bem simples, né, de maneira bem sucinta, que fé é apenas aquilo que nós não podemos ver, mas nós esperamos que aconteça. Então a gente poderia até dizer, como muitos dizem, que a fé ela é um tipo de uma força, de uma esperança, a vontade de que certas coisas aconteçam desse ou daquele jeito. Mas nós bem sabemos que fé não é algo tão simplista assim. A fé, de fato, ela é um presente que Deus nos dá. Ela é um grande presente que nós recebemos de Deus. Você vai se lembrar de um texto que está lá em Efésios, carta de Paulo aos Efésios, e você vai se lembrar que tem um texto que diz assim: a fé é um dom de Deus. É um presente, um grande presente que Deus nos dá. Por outro lado, se a fé é um dom, ela é um presente, nós então podemos entender que ela não é algo que está inato ao nosso ser, ou seja, a gente não nasce com fé. Por outro lado, a gente também não pode fazer alguma coisa para
conquistar fé, não é algo material que nós podemos ir atrás e conseguir. Ela é um presente de Deus, ou seja, quem nos dá a fé em quantidade ou qualquer coisa semelhante é o próprio Deus. Não somos nós que conseguimos alcançar fé, conquistar fé, adquirir fé, buscar fé, né? Então, quem nos dá essa fé é Deus. A gente não tem condições de conseguir de Deus algo que somente Ele pode nos dar. E aí Ele nos dá a quantidade que Ele bem entender, né? Só que tem um outro texto que você vai se lembrar também, lá em Romanos, que diz o seguinte: a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, aqui nós já temos um outro complemento, que é o seguinte: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por quê? Porque de fato quem nos dá essa fé é única e exclusivamente Deus. Agora, de que tipo de fé Deus? Eu jogo esse para cá. Fé é essa que nós estamos falando. Por que eu pergunto isso? Porque quando a gente fala de fé, nós bem sabemos que a fé, ela é um presente de Deus, sim, é verdade. Porém, todos nós já conseguimos comprovar, inclusive até de maneira científica, que todos os seres humanos, eles nascem com pelo menos uma capacidade de acreditar nas coisas. Se nós levarmos fé ao pé da letra, então, todos nós nascemos com fé, ou pelo menos algum tipo de fé. Não é possível que os seres humanos vivam a vida deles inteira sem acreditar em alguma coisa. A pessoa pode dizer assim: eu sou ateu, tudo bem, ela não acredita em Deus, no sentido do Deus cristão, né, por exemplo. Mas ela com certeza vai acreditar em alguma coisa. Ela vai acreditar no conhecimento, na sabedoria, na força do braço, ela vai acreditar no trabalho duro, ela vai acreditar em valores e objetivos de vida, ela vai acreditar na moral e na ética, ela vai acreditar na lei, na Constituição, ela vai acreditar nos políticos ou na política, ela vai acreditar nas filosofias ou nas ideologias. Então, em alguma coisa, ela vai acreditar. Porque o ser humano, ele nasce de maneira inata, já nasce conosco uma capacidade de crer em algo. E talvez, até alguns psicólogos dizem que isso não é nem uma capacidade, mas é uma necessidade. O ser humano tem uma necessidade inata, que já nasce conosco, de crermos em alguma coisa, de buscarmos alguma coisa para acreditar que vá além de nós mesmos. Então nós temos várias divisões do nosso ser, da nossa personalidade, de como nós somos, e uma dessas divisões é chamada de fé, ou de religiosidade, ou espiritualidade. Qualquer uma dessas palavras se encaixa aí. E todos os seres humanos nascem com isso, de modo que nós não conseguimos, ainda que alguma pessoa diga que ela é anti-Deus, vamos dizer assim, né, que ela não crê em Deus, mas ela vai acreditar em alguma outra. É impossível que a gente não creia em algo. É impossível. Nós já nascemos com essa capacidade ou mesmo com essa necessidade. Isso é inato de nós, não é algo que a gente adquire ao longo da vida, mas é algo que já nasce conosco. E por causa disso, irmãos, dessas vertentes, né, por causa dessas questões, nós precisamos entender, então, o que a palavra de Deus trata como fé. Se a gente já nasce com uma necessidade de crer em alguma coisa, que fé é essa, então, que vem ao ouvir a palavra? E aí nós temos algumas explicações, basicamente uma, na verdade, né? A gente poderia destrinchar isso em mais pontos,
Mas basicamente nós temos dois tipos de fé, dois tipos de crença. A primeira delas é essa que nós já nascemos. E a segunda é algo que nós vamos chamar de fé especial. Ou nós vamos chamar, tem um termo na teologia que eu gosto muito, que a gente chama de graça e graça especial. A graça comum é essa que todo mundo nasce, que todo mundo pode acreditar, né? Essa fé inata que todo mundo tem, essa capacidade ou necessidade de crer em alguma coisa que vai além de você mesmo. E nós temos então uma fé ou uma graça que é nos dada de maneira especial. Esta fé que a palavra de Deus diz que vem e que é dom de Deus, que é um presente de Deus, é a fé que nós temos única e exclusivamente para a salvação. Então, todos os seres humanos, eles nascem com fé. Todos os seres humanos nascem com uma necessidade de crer. Somente os eleitos de Deus recebem do próprio Deus a capacidade de acreditar de uma maneira tão específica a respeito da salvação. Deu para entender até aqui? Fácil até aqui, né? Agora eu quero complicar um pouquinho mais a sua vida, para que a gente possa então dar um pouco mais de razão para essa fé. Como é que a gente explica? Porque daí seria muito fácil, né? Eu só chegaria assim, Deus me deu. Por que você crê em Jesus? Porque, sei lá, foi a vontade de Deus me dar fé para crer em Jesus. Não fica um negócio muito claro, não fica explicativo. Não é uma razão, de fato, muito boa. Então, nós precisamos dar essa razão de maneira racional, né? Precisamos racionalizar isso, pensar sobre isso, responder isso de maneira clara, de maneira objetiva. Por que nós cremos em Deus? O que faz nós crermos em Deus? Quais são os elementos que provam que nós podemos e devemos crer em Deus como um Deus absoluto, um Deus poderoso, um Deus que salva, um Deus soberano, né? Um Deus que cuida de nós? Como é que a gente dá essa razão? E aí nós temos... Eu tenho que dar licença um pouquinho. Oi, pode falar. Eu entendo da seguinte maneira: a fé que nós nascemos é uma fé que nós cremos em tudo aquilo que nós fazemos, né? Tudo aquilo que nós fazemos, eu vou fazer uma viagem, então eu creio que eu vou sair daqui e vou chegar lá. Então, é tudo eu creio, não entra Deus nesse meio, né? E na medida que nós recebemos a graça de Jesus, nós somos transformados. Daí agora nós não temos mais aquela fé que eu creio. Agora eu tenho a fé que Jesus me deu, e as coisas que eu faço agora é tudo em nome dele e com a permissão dele. Se eu saio daqui numa viagem e eu quero chegar lá em outra cidade, então o que é que eu vou dizer? Se Deus permitir, nós chegaremos. E antes essa minha fé era diferente. Eu cria que eu ia chegar, né? Quando muitas pessoas já morreram por causa disso, de não acreditar, e a viagem não chega no fim, não é verdade? Pois é. Então, eu sinto isso, que a fé, ela transforma totalmente a vida da gente, né? Então, agora nós não somos mais nós que vivemos, mas nós vivemos à medida que Deus permite a nossa vivência. Isso. Uma boa colocação, muito boa mesmo. Veja, irmãos, nós temos os elementos que dão continuidade à nossa fé, ou pelo menos essa necessidade que o ser humano tem de crer em alguma coisa. Quais são estes elementos? O primeiro deles está justamente no texto que nós lemos. Como que nós sabemos que existe um Deus? Como que a gente pode comprovar a existência de Deus? Através da natureza, ou, em outras palavras, e talvez mais claras, através da sua criação, através daquilo que ele criou lá nos 7 dias, lá em Gênesis, né? Então, essa possibilidade de olhar para a natureza, de olhar para o céu, de perceber toda a complexidade da natureza, toda a complexidade da criação,
olharmos para como as coisas se comportam, todos os elementos que estão ali dentro do que nós chamamos de natureza, de criação, como que os animais se comportam, todas as nuances dos vários ecossistemas que nós compartilhamos juntos, as múltiplas raças que existem nesse planeta com vida, tanto no ar, quanto na terra, quanto embaixo da terra, né, nos mares, ou embaixo da terra mesmo, né, bichos que vivem de maneira subterrânea, né, olharmos a complexidade do nosso corpo, a complexidade da nossa mente em pensar, em racionalizar, em criar coisas, em desenvolver tecnologias, desenvolver métodos, né, de olhar para as coisas e perceber, criar filosofias, né? Todas essas coisas, elas nos dão uma demonstração, e aqui eu preciso deixar muito claro para você, elas nos dão não mas uma demonstração de quem Deus é, nos dão uma demonstração de como nós podemos crer em Deus mediante a sua própria criação, a essa complexidade de todas as coisas, a essa vastidão do universo, as muitas estrelas, bilhões e bilhões de estrelas, na verdade são trilhões de estrelas, bilhões e bilhões de galáxias, anos e anos-luz que você precisa para percorrer distâncias colossais entre uma estrela e outra. Todas essas complexidades, esse tamanho imenso do universo, e a forma como tudo funciona, e muitas dessas formas que nós ainda nem conseguimos chegar minimamente perto de compreender toda a complexidade, né, de como elas funcionam, tudo isso nos aponta para que existe um Criador, existe um Deus, existe alguém, existe alguma coisa que fez todas essas coisas, que criou todas essas coisas. Mas a fé, ela vai além da natureza, ela vai além dessa condição de olharmos para essa complexidade toda da vida, e além de olhar para essa complexidade, nós também olhamos para o propósito dessa criação. Para que existe tudo isso? Será que é apenas um cálculo matemático? Será que é apenas obra do acaso? Será que nós estamos aqui só porque houve um dia uma explosão e foi feito os cálculos X, Y, Z, e por acaso nós estamos nesse planeta, que até onde nós conhecemos e sabemos até agora, é o único que tem capacidade para sustentar a vida do jeito que nós a conhecemos, é o único planeta que está na distância perfeita da sua estrela, que pode dar as condições para a geração de vida. Será que nós estamos aqui só por causa de um acidente, né? Mas a verdade, irmãos, é que nós estamos aqui porque existe um propósito, existe algo além da natureza, existe uma necessidade de estarmos aqui, um propósito de fato. E este propósito que nós vemos buscar, né, que os próprios catecismos vão dizer na pergunta primeira, né, qual é o propósito, qual é a razão do ser humano viver, né? E a razão do ser humano viver é que nós vivemos para a glória de Deus. Nós vivemos para a sua glória. O propósito de nós estarmos aqui é porque o fato de nós estarmos aqui é que nós glorificamos a Deus. Então existe um propósito, existe essa proposição, essa condição para que nós estejamos aqui, e não é apenas por um acaso, não é apenas por um acidente, por causa de um cálculo matemático, mas existe um propósito na natureza, existe um propósito para toda essa complexidade, existe um propósito para toda essa grandeza da criação de Deus, né? Existe um propósito, e o propósito é a sua glória, e é por causa da sua glória que nós podemos olhar para a natureza e então verificar na natureza que existe a possibilidade de nós crermos em Deus a partir da natureza. Ao olhar para a natureza, ao olhar para essa complexidade, para todo esse tamanho, e ao olhar para o propósito da natureza, ou pelo menos tentar achar um propósito na natureza, eu então posso olhar e falar assim:
precisa existir Deus. Precisa existir algo, alguém que fez. E aí, no nosso caso, nós respondemos como o Deus da palavra, que foi justamente quem disse que criou todas essas coisas, que criou toda essa complexidade, né? Então, o primeiro elemento, para nós justificarmos porque nós cremos, da onde vem a nossa fé, é a natureza, essa complexidade da natureza, ou, em outras palavras, a criação. Nós cremos também por causa da criação. No entanto, ao olharmos para a criação, nós não conseguimos ser salvos. Ninguém é salvo porque olha para o céu. Ninguém é salvo porque aprecia as flores, né? Olha a natureza. Ninguém é salvo porque estuda os astros, as estrelas, os outros planetas. Ninguém é salvo por causa da criação. Nós somos salvos mediante a fé em Cristo Jesus e na sua obra redentora realizada na cruz do Calvário. É isso que nos salva, é a fé em Cristo Jesus. No entanto, irmãos, nós, como eu falei bem no começo, nós não podemos desenvolver essa fé apenas ao olhar para Cristo Jesus. Porque esta fé especificamente, ela é uma fé, como eu falei, especial. Esta é a fé que é dada por Deus, essa é a fé que nós não podemos ter. Qualquer pessoa pode olhar para a criação, pode olhar para a natureza, e qualquer pessoa, mesmo não crendo no Deus da Bíblia, ela mesma pode por si mesma, só por olhar para a natureza, para a criação, ela pode dizer, existe um Deus. Eu não sei qual é, eu não sei como é que explica, eu não sei como é que funciona, mas eu sei que existe um Deus. Alguém fez isso aqui. Isso aqui não veio do acaso, não veio apenas pelas leis matemáticas, isso aqui tem um propósito. Para ser tão perfeito assim, tem um propósito da existência, né? Agora, qualquer pessoa pode chegar a essa conclusão, mas não é qualquer pessoa que pode chegar à conclusão de que nós só somos salvos por meio de Cristo Jesus. Este tipo de fé, ou essa particularidade da fé, ela é um presente de Deus. Nós precisamos ser, de maneira sobrenatural, algo que não vem de nós, mas que vem de Deus, sermos então convencidos pelo próprio Deus de que Ele existe e de que o Senhor Jesus é o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Essa fé só pode vir de maneira sobrenatural. Mas nós ainda temos outros aspectos de uma fé que qualquer pessoa pode ter e que ao olhar, ao contemplar esses outros elementos, a pessoa pode olhar e falar assim, realmente precisa existir um Deus, né? Precisa existir um Criador para tudo isso. O segundo aspecto, irmãos queridos, é o aspecto da arte, né? do artístico, do belo, da beleza, ou especificamente da arte, né? Esse aspecto, ele não só pode ser encontrado também na natureza, né? Nas belezas da natureza, mas ele também pode ser encontrado em uma pessoa, por exemplo, que desenha, né? Um quadro, que faz um desenho, né? Algo muito, muito bonito, algo muito expressivo, algo que você vai olhar, né? E realmente vai achar muita beleza. Pode ser apreciado nas figuras, né? Nas estátuas, nas obras de arte físicas, né? Na arquitetura. Você pode olhar e contemplar, né? Nossa, que coisa fantástica, e isso desperta em nós uma fé, uma crença, desperta em nós um ato de olhar para isso e perceber, puxa, que grandiosidade, que coisa fabulosa, como nós conseguimos criar essas coisas, como que a gente consegue ter imaginação para essas coisas, né? De onde que vem tudo isso? Então isso também gera em nós essa capacidade de nós olharmos para essas coisas artísticas, para a música, para a literatura, para a poesia, para a arquitetura, para as belas artes em geral, né? Para um belo filme, uma bela fotografia,
e então olharmos e percebermos em tudo isso que existe Deus, que existe alguma coisa que nos dotou dessa inteligência, dessa sabedoria, desse conhecimento de produzirmos essas coisas, né? Dessa capacidade toda de criar. E aí nós respondemos isso também com o nosso querido livro de Gênesis, que diz que o Senhor nos fez a sua imagem e semelhança. Então, a mesma capacidade que Deus tem de criar, nós também temos. É claro que ela é limitada a certas condições, né? Mas nós também podemos criar coisas. Nós também podemos desenvolver coisas. E aí você talvez até fale assim, puxa, pastor, mas a gente não tem capacidade de criar o sol, né? Criar uma estrela. Temos, nós temos. Hoje, cientificamente, nós sabemos como criar uma estrela, né? A gente sabe como fazer isso. Existem tecnologias sendo criadas hoje para que nós possamos criar mini estrelas que fazem a mesma função do Sol, né? A mesma capacidade de energia que o Sol tem, nós também estamos tentando criar aqui na Terra dentro de aparelhos, né? Dentro de pequenos lugares. Aí. Se chamam de reatores de fusão nuclear. Então nós temos capacidade de criar coisas, não é da mesma maneira, talvez na mesma grandiosidade, mas nós também temos capacidade de criar, e essa capacidade ela é só nossa. Nós ganhamos essa capacidade por causa da ação de Deus em nós. Só o ser humano tem essa capacidade criativa, essa capacidade artística de desenvolvimento, né? Só nós temos. Então, o primeiro elemento, a criação. O segundo elemento, as artes, a beleza, né? Aquilo que vai além, né? da criação. Nós temos então um terceiro aspecto que vai nos remeter à fé. Esse terceiro aspecto é justamente a inteligência humana. A inteligência, a capacidade de sabedoria que nós temos, de produzirmos coisas, né? De pensarmos as coisas, de olharmos para a natureza e percebermos, puxa, isso aqui pode se transformar em uma usina hidroelétrica. Ao olharmos para uma folha de árvore e falar, puxa, isso aqui pode se transformar nisso, né? Isso aqui pode se transformar naquilo. Eu posso pegar essa coisa aqui e transformar em um remédio. Então, essa capacidade também de usufruir da natureza, de desenvolver coisas, de raciocínio, de pensar, né, de criar filosofias, de criar ideologias, de pensar formas de fazer as coisas, também é algo herdado de Deus. E quando nós olhamos para essas coisas, para essa capacidade do ser humano, nós também podemos olhar e falar, puxa, isso aqui não vem de nós, não é possível que alguém consiga pensar nisso de maneira natural, de maneira solitária, de maneira sozinho. Tem que ter alguém que criou tudo isso, tem que ter alguém que deu essa capacidade para nós. Não é apenas uma questão de evolução humana, né, de evolução das espécies. Alguém deu isso aqui para nós, alguém fez isso aqui, fez o ser humano com essa capacidade toda. Isso aqui não é natural, alguém conseguir fazer isso, né, em tão pouco tempo como é a história da humanidade. Não é possível que alguém faça, tem que existir alguém, tem que existir um Deus. Pode não ser o Deus cristão, né? A primeira luz ali, a pessoa vai olhar e falar, eu não sei qual Deus que é, eu não sei o que fez, mas alguém fez. Isso também é um elemento de fé natural, é um elemento de olharmos para essa graça comum, a essa capacidade que Deus deu de todos os seres humanos poderem olhar para essas coisas que eu falei, né? A criação, a arte e o conhecimento humano, a sabedoria humana, e ao olhar para essas coisas perceber que precisa existir um Criador, precisa existir um Deus, precisa existir uma força, alguma coisa que fez tudo isso acontecer do jeito que é. Mas existe um quarto elemento, e este elemento é então o elemento especial, que dá de fato a razão da nossa fé. Nós cremos em Deus, primeiro por essas três razões. Ninguém pode crer em Cristo Jesus, ninguém pode crer para a salvação, se primeiro não crer também na criação,
na arte e no conhecimento e sabedoria humana. Mas ninguém pode crer na fé especial, ninguém pode crer em Cristo Jesus se essa pessoa não for capacitada por Deus para crer para a salvação. Então, nós que cremos em Cristo Jesus, nós que somos eleitos de Deus, nós que cremos em Cristo Jesus, nós que nascemos de novo, nós que o conhecemos, nós cremos nesses quatro elementos: a fé para a salvação, a fé naquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, nós cremos na sabedoria e no conhecimento humano, nós cremos na arte e nós cremos na criação de Deus. Todos esses elementos, esses quatro elementos, formam a nossa fé, formam a complexidade, a completude da nossa fé, a integralidade da nossa fé. Por outro lado, uma pessoa que crê na criação, uma pessoa que crê nas artes, e uma pessoa que crê na sabedoria e no conhecimento humano, e ela sabe que existe um Deus, mas ela não crê em Cristo Jesus, ela não pode ser salva, não pode ser salva, e a fé dela não é completa. Ela tem fé, mas essa fé não é completa, ela é uma fé limitada, única e exclusivamente à humanidade, ou ao que nós chamamos de graça comum. Qualquer pessoa, irmão, pode compor uma bela música, pode compor uma bela poesia, qualquer pessoa pode escrever um livro, qualquer pessoa pode desenvolver capacidade criativa em várias áreas da criação, né? Qualquer pessoa pode desenvolver habilidades manuais de construir coisas, de fazer coisas, mas ninguém pode crer em Cristo Jesus se não lhe for dada a capacidade pelo próprio Deus de crer em Cristo Jesus. A fé em Cristo Jesus é um presente, é um dom de Deus, não vem de nós, não vem das obras, justamente para que ninguém se glorie. Eu creio em Jesus, eu sou salvo por causa disso. Nós somos salvos única e exclusivamente quando cremos em Cristo Jesus. E esta fé, então, que a palavra diz como um dom, essa fé que a palavra distingue como algo que vem de Deus, que vem do ouvir e ouvir a palavra, é a fé que é um presente de Deus, é a completude da fé, é a fé especial, é a fé para a salvação, é a fé que somente Deus nos dá. Só Ele pode nos dar isso. Nós não podemos crer em Cristo Jesus se antes não for dada essa capacidade por Deus, se esse presente da fé não for dada por Deus. Nós não podemos crer em Cristo Jesus, nós não podemos nos relacionar com Cristo Jesus, nós não podemos ter intimidade com Cristo Jesus, nós não podemos ser salvos, nós não podemos nascer de novo, nós não podemos ir para o céu, se o Senhor não nos der a fé necessária para isso. E a fé necessária para isso é a fé que nós cremos, como diz lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Essa fé especial, ela só pode ser garantida a você como um presente de Deus. Ninguém pode conquistar isso. É por isso que nós vemos, irmãos queridos, e eu vou dar a oportunidade de você falar rapidinho daqui a pouco, é por isso que nós vemos muitas pessoas que elas falam assim: eu creio em Jesus. Tudo bem, mas você vive essa fé? Você vive fazendo a vontade de Cristo Jesus? Não, pastor, mais ou menos, né? Mais ou menos, a gente tenta, né? Não, a gente não tenta, porque na verdade a gente não consegue. Quem vive para Cristo Jesus vive de maneira integral. Por quê? Porque isso é garantido de maneira sobrenatural por Deus. É garantido. Quando nós recebemos de Deus a capacidade de crer em Cristo Jesus,
como único e suficiente Salvador, nós não cremos apenas em Cristo Jesus como Salvador, mas nós cremos nele de tal maneira que nos é dada uma capacidade de entregar a nossa vida para a sua vontade. Nós somos transformados, nós somos refeitos, nós somos reconstruídos. Lembra que Deus nos fez? Lá em Gênesis, Deus nos fez a sua imagem e semelhança, mas o pecado veio e destruiu isso. Então agora, quando nós cremos em Cristo Jesus, nós somos refeitos a essa capacidade. Nós somos refeitos agora à imagem e semelhança do Filho de Deus, do Filho do homem, de Cristo Jesus. É por isso que 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, vai dizer: agora eu sou nova criatura, as coisas velhas já se passaram, o velho homem já morreu, e agora tudo se fez novo. Como que essas coisas se fizeram novas? Porque a fé em Cristo Jesus, ela tem a capacidade de nos transformar, de nos reconstruir à imagem e semelhança de Cristo. Ela tem a capacidade de transformar as nossas vontades, os nossos desejos, as nossas paixões. Elas têm capacidade de nos trazer arrependimento. Ela tem a capacidade de nos fazer desfrutar do perdão de Deus, de olhar para a cruz do Calvário e então percebermos a necessidade que nós temos de nos arrepender dos nossos pecados, de viver uma vida transformada, de vivermos para a glória de Deus, de abandonarmos a nossa própria vontade e então escolhermos viver para a glória de Deus, escolhermos viver a sua vontade, escolhermos viver de acordo com aquilo que a palavra nos diz para viver. Como eu falei agora de manhã, na pregação de manhã, nós agora não vivemos mais como seres humanos comuns, nós não vivemos mais como brasileiros, como ideólogos de esquerda, de direita, de liberalismo econômico, teológico, político. Nós não vivemos mais do jeito X ou Y. Agora, nós vivemos como Cristo viveu. Nós vivemos como membros da igreja de Deus, como membros da família da fé. Nós vivemos agora como cidadãos do reino. Nós falamos como cidadãos do reino. Nós pensamos como cidadãos do reino. Nós agimos como cidadãos do reino. Isso nos é dado como garantia por causa dessa fé especial de crer em Cristo Jesus. Presente, um dom, uma condição, uma capacidade que Deus nos dá de maneira graciosa, de maneira presente, né? Isso é um dos elementos, ou são os 4 elementos que dão a completude da nossa fé. Mas a fé especial, a fé em Cristo Jesus, ela só vem, nós só podemos ter acesso a essa fé por meio da palavra de Deus. Essa fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Ah, pastor, então, se eu ler a Bíblia todo dia, eu vou viver essa fé em Cristo Jesus? Talvez. Se eu ouvir o Hernandes Nicodemos pregando todo dia, eu vou acreditar em Jesus? Talvez. Se eu ouvir então o Nicodemos e o Augustus e o Hernandes, eu vou então acreditar em Deus? Talvez. Mas a boa verdade, ou a verdade absoluta, é que não é só ler a palavra, não é só tentar viver a palavra, mas se Deus não der essa capacidade para nós, se Deus não te fizer como um dos eleitos, se Deus não te chamar para a fé, se Deus não te presentear com a fé, eu preciso te dizer que mesmo que você tente viver aquilo que a palavra diz, só vai viver uma maneira religiosa, que é o que muita gente faz. Por que a pessoa vem para a igreja? Porque ela tem medo de ir para o inferno. Por que a pessoa, ela tenta orar?
talvez ela até se torne diácono, presbítero, pastor, professor de escola bíblica, talvez ela até viva uma vida assim de fazer grandes obras para o reino, mas ainda assim não é salvo. Você lembra lá o que diz Mateus 7? Lá no finalzinho de Mateus 7, naquele dia, muitos me dirão: Senhor, Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, nós fizemos maravilhas, nós operamos milagres. Mas eu claramente vos direi: apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Nunca vos conheci. E aí, nós nos deparamos com isso. Poxa, mas como que essas pessoas viveram fazendo milagres, expulsando demônios, curando pessoas, fazendo grandes maravilhas, crendo em Jesus? E o próprio Senhor Jesus diz que não as conheceu. Por quê? O Senhor Jesus conhece aqueles que Ele mesmo deseja. E é claro, irmãos, que existe uma graça nisso tudo. Existe uma misericórdia nisso tudo. E a misericórdia é que qualquer um de nós pode e deve buscar Cristo Jesus. Qualquer um de nós pode e deve buscar Cristo Jesus. Não é uma porta fechada, que diz assim: mas só para quem fizer tal coisa, ou fizer Y coisa. Não, é para quem buscar. É para quem buscar. Aqueles que não creem em Cristo Jesus nunca vão buscar fazer a vontade dele, nunca vão buscar mais conhecimento da palavra, nunca vão buscar viver de acordo com o que ele diz para a gente viver, nunca vão buscar. Vão viver a vida do seu jeito, vão viver a vida à luz da sua própria ideologia, da sua própria filosofia. É o que o seu Elias falou: vai viver do seu jeito, mas não do jeito que Cristo quer. Agora, a pessoa, ela deseja, ela ouve a palavra, ela vem para a igreja, ela começa a ouvir a palavra, então ela fala: puxa, eu desejo isso, eu tenho alguma dificuldade, eu ainda tenho alguns pecados que eu estou tratando, que eu estou lutando contra, que eu nego esses pecados, para a minha vida, eu não quero viver assim, eu não vou viver assim, eu vou lutar contra isso, eu vou lutar contra a minha natureza pecaminosa. Essa pessoa já está crendo em Jesus, já está. Essa pessoa que busca o Senhor Jesus, puxa, até talvez busque pouco, mas busca uma vida de oração sincera, busca uma vida de entrega, busca uma vida de intercessão, busca uma vida de conhecimento da palavra, busca uma vida de serviço a Cristo Jesus, de servir ao próximo, de servir à igreja, busca todos os dias se transformar, ou melhor, ser transformado à imagem de Cristo Jesus, busca fazer a vontade de Deus, busca. Então essa pessoa já está no caminho da salvação. Essa pessoa já recebeu o dom de Deus, que é crer nele. Agora, uma pessoa que não luta contra os seus pecados, que continua vivenciando a prática do pecado, uma pessoa que nega a palavra de Deus para viver os seus pecados, uma pessoa que vive a conveniência da palavra, que, não, eu creio nisso daqui, mas isso daqui, né, isso aqui não é bem assim, né, mais ou menos, né, não é, que desdenha da vida da igreja, que desdenha do compromisso que tem que ter com Deus, que desdenha da vida de oração, que faz as coisas dentro da igreja para se aparecer, para ganhar fama, glória pessoal, poder, para eventualmente, se candidatar a cargos políticos, para que as pessoas a respeitem mais, para que ela, supra as suas necessidades pessoais. Essa pessoa é a pessoa que diz, que o Senhor Jesus vai dizer: nunca te conheci,
nunca viveu comigo, nunca teve comunhão comigo, nunca quis ter comunhão comigo, você nunca quis viver do jeito que eu queria que você vivesse, você nunca abandonou suas práticas, você quis viver do seu próprio jeito. Eu não te conheci, eu não te conheço, eu nem quero te conhecer, essa é a verdade. Então, ao olharmos para tudo isso, e aqui eu encerro, irmãos, e abro a oportunidade para vocês falarem, ao olhar para tudo isso, nós então precisamos perceber, será que nós só cremos na criação, nas belas artes, na capacidade humana, mas temos vivido única e exclusivamente pela nossa vontade? Ou nós cremos também na completude da fé, nós recebemos essa fé de Cristo Jesus, nós buscamos Cristo Jesus, nós buscamos nos transformar, a gente busca viver a vida de acordo com aquilo que a palavra diz, a gente não desdenha da palavra, a gente luta contra os nossos pecados, a gente tem dedicado as nossas vidas ao serviço de Deus, ao serviço de Cristo Jesus, para viver a vontade de Cristo Jesus, mesmo que a nossa vontade tenha que ser negada em absoluto. Qual tem sido a razão de você estar aqui na igreja? Qual tem sido a razão de você continuar vivendo uma vida cristã? É por medo? É por insegurança? É por comodidade, por religiosidade? Ou é porque de fato você crê em Cristo Jesus e você deseja ardentemente ter comunhão com Ele? A razão da nossa fé, irmãos, é essas 4. Nós cremos em Cristo Jesus porque essa é uma necessidade. É uma necessidade, nós já nascemos com essa necessidade. Mas também nós cremos em Cristo Jesus porque isso é um dom de Deus. É um presente que Deus nos dá. Crer no seu Filho amado, em quem Ele se compraz. Amém? Nicolas, querido, nós temos alguma participação aí na internet? Oi? Isso. Isso. É verdade, né? A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Alguma coisa assim, né? Não vou me lembrar certinho a letra. Mas é isso mesmo. É isso mesmo. Diga lá, meu querido. Não, 100? Mas então leia. São 100 participações? Tá todo mundo. Eu só espero que não estejam dormindo, que o pessoal esteja acordado assistindo, né? Só não participou. Que a aula tenha sido clara, né? Pior se alguém comenta, pastor, não tenho participação porque a aula foi muito chata. Né? Não entendi nada. Aí é difícil. Ou então, tomara que seja isso, né? Tomara que tenha entendido tudo. Mas amém, irmãos? É isso por hoje. Vamos dar encerramento então à aula de hoje. Eu quero apenas orar com os irmãos antes de nos despedirmos por aqui e nos prepararmos então para o culto à noite, né? Continuarmos vivenciando o dia que o Senhor nos deu para viver para Ele. Deus bendito, Deus amado, como é precioso sabermos que o Senhor é o Criador de todas as coisas, como é precioso saber que o Senhor já nos fez nascer com a necessidade de crermos em Ti. Obrigado por isso, ó Deus, mas somente essa capacidade de crer no Senhor, essa necessidade de crer no Senhor não nos garante salvação, não nos garante vida eterna. O que nos garante vida eterna, Deus, é nos relacionarmos com o Senhor, mas isso nós não conseguimos fazer sozinhos. E por isso, Deus, nós clamamos ao Senhor, nós pedimos, solicitamos ao Senhor que nos dê essa capacidade, que o Senhor nos presenteie, ó Deus, com a fé viva, com a fé eficaz, eficiente, com uma fé capaz de crer de fato no Senhor, com uma fé capaz de abandonar as nossas práticas pecaminosas, com a fé, Deus, que nos permite, ó Deus, abandonar o nosso eu, os nossos desejos, as nossas paixões, para que possamos desejar única e exclusivamente viver para o Senhor e para a sua glória. Ah, Deus bondoso, que o Senhor de fato, Pai, possa nos conduzir a isso, que o Senhor de fato, Deus, possa nos dar esse presente, que possamos ser presenteados pelo Senhor, não porque nós temos capacidade, mas porque o Senhor é bom,
mas por causa da sua graça, por causa do seu amor ministrado, derramado por nós na cruz do Calvário. Continua, Deus, falando conosco a respeito disso, para que essa seja uma constante oração do nosso ser, para que nós oremos constantemente pedindo esse presente ao Senhor, essa capacidade de crer em Ti, essa capacidade de olharmos para a necessidade que nós temos de vivermos para Ti, de Te conhecermos profundamente, de termos comunhão com o Senhor. Nos dá essa capacidade, ó Deus, é o que nós Te pedimos em nome de Jesus. E também, Deus, pedimos que o Senhor continue abençoando o dia de hoje, continua falando conosco, continua nos dando um dia que é separado para o Senhor, onde nós possamos de fato, Deus, contemplar a Tua beleza, contemplar a Tua grandeza, a Tua santidade, e que possamos também nos prepararmos para logo mais à noite, possamos prestar culto público ao Senhor, juntos, como nação eleita, povo do Senhor, família da fé, igreja do Senhor, possamos de fato hoje, inclusive, sermos ministrados pelo Senhor de maneira especial, através também da ceia do Senhor. Que momento precioso possamos ter com o Senhor nessa noite. Nós Te louvamos, nós Te engrandecemos e pedimos que o Senhor continue derramando de graça sobre as nossas vidas, até que chegue a hora, um momento precioso, em que o Senhor nos leve, de fato, para conhecer o Senhor, e que nessa hora nós possamos chegar diante do Senhor e termos este presente que o Senhor nos deu, da fé, de crer no Senhor, e então, pelo Senhor mesmo, sermos conduzidos à vida eterna. Louvado Deus, engrandecido seja o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Que Deus assim nos abençoe, continue falando conosco ao longo desse dia. Amém.